Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Dentre as muitas contribuições que os povos africanos deram à nossa cultura estão as narrativas orais. Os africanos que vieram para cá trouxeram mitos, lendas, contos, provérbios, fábulas. Histórias que falam da natureza, de hábitos e valores civilizatórios presentes no imaginário social brasileiro. Os contos africanos são o nosso tema de hoje. Para esse debate, convidamos Andréia Lisboa de Souza, subcoordenadora de Políticas Educacionais da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC, Abdul Ferraz, presidente da LAEA, Liga dos Amigos e Estudantes Africanos, e Júlio Emílio Braz, escritor. E você também pode participar do Salto para o Futuro. Se quiser participar por telefone, ligue para 0800 21 6689. Para enviar suas perguntas por fax, o nosso número era 0, código da operadora 21 2232 3271. Para participar por e-mail, escreva para salto@tvabrasil.com.br. Registros históricos indicam que, nos primeiros 3 séculos de colonização, cerca de 3.600.000 africanos foram trazidos para o Brasil. Para conservar a ligação com suas origens e, assim, manter viva a esperança de retorno, eles costumavam contar histórias. Vamos saber agora um pouco mais sobre as narrativas que vieram da África. Essa história que vamos contar é um conto africano, mas não queremos dizer que seja verdadeiro. Vamos deixá-la ir e vir. Um dia, crianças pequenas me rodearam na terra. Eu não tinha nenhuma história para contar. Todas as histórias pertenciam a Niame, o deus do céu, que as guardava dentro de uma caixa de ouro perto do seu trono real. Na época da colonização portuguesa aqui no Brasil, essas narrativas serviram não só como forma de resistência, como também para perpetuar valores civilizatórios. Aham, Nancy. Você chegou na hora certa para ser o meu almoço? A Nancy então respondeu: o que tiver que acontecer, acontecerá. Mas primeiro vamos brincar de amarra-amarra? O leopardo então perguntou: mas como se brinca? Com cipós. Eu amarro os seus pés, desamarro e depois você me amarra. O leopardo rosnou e pensou: na hora que chegar a minha vez de amarrar, eu vou e como a Nancy. Entende-se por conto etiológico aquele que explica a origem de uma situação qualquer. Muitos contos africanos buscam explicar como surgiram os seres e as coisas. A Nancy disse: a Nancy, o Homem-Aranha, queria comprar as histórias do Deus do céu. Aí, ele teceu uma teia até o céu. Quando chegou lá, abaixou-se diante de Niame, o Deus do céu, e disse o que queria. Queria comprar as suas histórias. Em contos desse tipo, encontramos bichos que um dia falaram, foram reis, soldados, que se envolveram em aventuras e que se deixaram levar por paixões, e que, para atingir os objetivos, usam as mais diversas artimanhas. Os marimbondos, então, começaram a voar para dentro da cabaça e, imediatamente, a Nancy tapou. Depois, pegou a cabaça e disse: agora, Emboro, você está pronto para se encontrar com o Deus do céu? E tal é a magia dos contos que, por meio deles, ficamos sabendo até mesmo como as histórias se espalharam pelo mundo. O Deus do céu abriu a caixa de ouro onde ficavam guardadas as histórias e, nesse momento, as histórias se espalharam por todos os cantos do mundo até chegar aqui. E entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser, que conte outra. Está aí mais uma vez a participação do pessoal do grupo O Baú que Conta e Canta. Silvia Ferraz,
e Marcelo Peregrino contando histórias para a gente durante toda essa semana aqui no Salto para o Futuro. Bom, começando o programa de hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados pela participação, começando por Andréa Lisboa, pesquisadora da cultura afro-brasileira em materiais didáticos pedagógicos na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. É consultora na área de educação e relações étnico-raciais. Além disso, a Andréa é autora de contos e poesias, e alguns desses contos e poesias estão publicados na revista Palmares, Cultura Afro-Brasileira, e no livro Cadernos Negros, Poemas Afro-Brasileiros. Andréa, o texto do texto do programa de hoje, consta do boletim, é da sua autoria também, e lá você fala um pouquinho entre a relação entre palavra, conhecimento e saber na tradição oral africana. Eu gostaria que você falasse mais um pouquinho dessa relação. Bom, meu olá a todos e todas que estão aqui nos assistindo. É um prazer participar dessa série e de poder falar um pouco sobre a tradição oral africana e afro-brasileira. E quando a gente fala da tradição oral, de todo esse arcabouço, de todo esse conhecimento, né, a relação entre a palavra, entre o conhecimento e o saber, ela é muito forte. A palavra na tradição africana, ela não é algo que fica em segundo plano, mas sim ela tem um poder de ação, um poder transformador, e ela é uma energia vital, aquela energia que no momento em que eu converso eu também estou trocando uma energia contigo. Então ela não tem um papel ficcional, mas ela tem um papel mesmo de ciência da vida, de comunicação. Então é essa palavra enquanto esse poder, né, de ação que vai circular uma série de conhecimentos, esses conhecimentos que vêm desde as histórias dos ancestrais, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre isso, dos antigos contadores de histórias, que muitas vezes são chamados de griots, e acho que é importante ressaltar que nós temos as griotes, né, que são as contadoras femininas também, que muitas vezes não são destacadas. Então, esse conhecimento, ele é compreendido não como algo compartimentado, como uma lição que eu vou aprender, que eu vou decorar e que depois eu vou ser avaliado para isso. Não, esse conhecimento, ele é algo que está interligado, que está interagindo e que forma uma unidade, né? E essa unidade é que vai chegar ao saber, né? A esse saber que a gente compara ao símbolo da cabaça, né? A uma grande mãe, a esse baú das histórias como nós vimos agora, eu acho que é fundamental. E o fundamental dessa relação entre o poder da palavra, o conhecimento e o saber é que na forma de ser e de viver dos valores afro-brasileiros não há uma cisão, uma divisão entre aquilo que é do conhecimento material e do conhecimento espiritual, mas sim eles estão interligados, eles não podem ser dissociados. Certo. Júlio Emílio Braz, também nosso convidado no programa de hoje, é autor de diversos livros de literatura infanto-juvenil. Ele ganhou o Austrian Children Book Award, prêmio concedido pelo Ministério da Cultura da Áustria, pela versão alemã do seu livro Crianças na Escuridão. E com o mesmo livro, o Júlio Emílio ganhou o Blue Cobra Award do Swiss Institute for Children's Book. Júlio, eu queria que você falasse também, comentando o texto da Andréa, do boletim, lá ela diz que a oralidade é também uma forma de registro. Como é que é feito esse registro e como é que ele influencia também o seu trabalho de escritor? Boa noite para todo mundo, né? É sempre legal, que eu estava até comentando lá embaixo que eu passei eu sou meio madrugador, então eu já via o programa muito, agora eu estou me vendo na posição de participar do programa, né? Então eu agradeço o convite, essa coisa toda. Olha assim, nós nascemos orais, né? Não só ninguém nasce escrevendo, você nasce contando, né? E acho que a base de qualquer escritor, com a palavra escrita, ele nasce do ouvinte. Eu acho que a primeira coisa que a gente adquire quando da oralidade é a gente aprender a apurar o ouvido, né? E acho que o senso de observação, né, é uma coisa que para um autor, geralmente quando eu vou fazer palestra em escola, é uma coisa que eu faço muito, as pessoas sempre perguntam o que se precisa para ser escritor. E aí todo mundo tem aquela coisa do lugar comum de achar que para ser escritor precisa de imaginação, né? Eu acho que é o contrário, você precisa da capacidade de ouvir, né? Porque quando você ouve, você adquire você consegue aguçar o seu senso de observação, né? Acho que o ouvir, até tem outra agravante, eu sou mineiro de nascimento, e como bom mineiro do interior, eu tenho um monte de tios contadores, né? E eu tive a sorte de ter tio temático, não só tio contador, cada um tinha seu tema específico. Eu tinha tio que gostava de contar história de jagunço, gostava de contar história de terror. Acho que essa oralidade fez o escritor que eu sou hoje. Chega uma hora, porque assim,
A palavra realmente ela é fantástica, oralizada, mas chega uma hora que ela precisa da eternidade da palavra escrita. Eu acho que o trabalho do escritor, que coloca no papel, que eterniza o que se ouve, é fundamental. Um complementa o outro, né? A oralidade tem aquela coisa da perpetuação, de passar para a pessoa, de educar os sentidos, que é uma coisa que a gente perde muito hoje em dia, nesse mundo cada vez mais visual, onde as pessoas, cada um quer falar ao mesmo tempo. Acho que essa coisa de parar para ouvir uma história, e é uma coisa que não é só de criança, que antigamente eu mesmo imaginava que era uma coisa assim, só da criança que para ouvir. Mas outro dia, em Belfort Roxo, eu fui fazer uma palestra, não tinha nada, eu não sou contador de história, mas aí o antecessor foi lá vender acho que uma enciclopédia e provocou um alvoroço nos professores, 200 professores, assim, tudo excitado, então estava uma falação danada. Aí chegou na hora, alguém pediu para contar uma história de um livro que eu tenho. Né? E assim, pô, mas eu não sou contador, mas conta porque eles estão muito alvoroçados. Eu comecei a contar, lá pelo meio da história, estava todo mundo assim. E o mais novinho devia ter uns 30 anos. Então, assim, é uma coisa, o oral prende, mas a palavra escrita eterniza. Certo. Se complementam, como você disse. Com certeza. Abdu Ferraz, nosso terceiro convidado no programa de hoje, é escritor, poeta, compositor e contador de histórias angolanas e congolesas. Fundou a Liga dos Amigos e Estudantes Africanos, uma instituição protagonista do programa Laços Étnicos Culturais em São Paulo, que é conveniada à Secretaria Municipal da Educação de São Paulo, onde atende mais de 8.000 crianças por mês. Além disso, Abdu também é pesquisador das tradições orais e produtor cultural. Abdu, quais as principais características dos contos de origem africana? Bom, os contos, aliás, antes de mais, quero agradecer o convite de aqui estar e também, certamente, quem nos esteja escutando. Então, sou grato a esse público que faz hoje aqui os nossos ouvintes. Bom, as características dos contos africanos, eles são, num primeiro plano, institucionais e não institucionais. Os contos institucionais requerem circunstâncias propícias que devam ser narradas. Neste caso, o que nós acabamos de escutar, ela tem mais característica de contos institucionais. São contos que esbarram no espaço teológico. Isto é, o que mais se tem hoje em dia no Brasil são os contos institucionais, que sobreviveram nos terreiros. Agora, o conto profano, aquele que pode ser contado onde e quando se quer contar, esse tem N outras características. Destas, quero me atentar aqui, me deter um pouco aos contos não institucionais. Eu, no meu caso, como presidente da Liga e como um dos coordenadores do programa Laços Étnicos, no nosso trabalho direto com os contos nas escolas, a gente tem buscado, primeiro, identificar esse aspecto do contador de história, que é muito propagado fora do continente. De fato, nós na África temos o contar história, é além apenas da prática de escutar ou de um narrar e o outro escutar. Por nós não termos desenvolvido a academia platônica, de qual surge o letramento que hoje nós temos, esse modelo de educação que se tem, o conto ele carrega valores e princípios que nos permitem sobreviver naquelas circunstâncias, naquelas na África ou fora dela. Elas nos humanizam. Então, quando escutamos o conto, é equivalente a uma criança que vai para a escola para aprender. Tem o mesmo valor. Aqui o meu colega falava de que o processo de eternizar a fala, ela só me apresentava que parece que está vinculada à escrita. Ali, nesse caso, discordo um pouquinho, porque nós que viemos de tradições orais, o que o meu avô me disse está eternizado. Certamente o meu filho dirá aos meus bisnetos. E também um exemplo disso é a Bíblia, que foi escrita 100 anos depois. Quer dizer, a fala de Jesus só foi registrada 100 anos depois. Então ela passou pela tradição oral. E hoje muita gente diz que aquela fala que está ali é fiel. Tá certo. Já temos a primeira participação por telefone no programa de hoje. É a vez da Maria José falar com a gente. Tudo bom, Maria José? Tudo bom. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. O texto afirma que os contos orais escritos afro-brasileiros são marcas das experiências humanas de um povo ao longo dos tempos. De que forma isto ajuda no resgate cultural do povo afrodescendente e como trabalhar essa questão em sala de aula? Boa noite, obrigada. Obrigado, Maria José, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto para o Futuro. André, ela faz uma referência ao seu texto. De que forma essas características dos contos africanos podem ser utilizadas aí nesse resgate que a Maria José pretende fazer?
Eu acho que fundamental quando a gente pergunta, né? Acho que não tem fórmulas, mas eu acho que o fundamental é conhecer um pouco. Primeiro eu tenho que conhecer as histórias, sejam as que estão escritas, sejam as que são contadas, como o Abdu dizia aqui, né? Então, livros como esse, O Baú das Histórias, né? Livro como esse daqui, Os Sete Novelos, eu acho que são pontos, né? Livros que podem servir como ponto de partida para... Tem um outro que seria As Tranças de Bintu, né? Que é um conto também de uma escritora africana. Então, eu acho que um primeiro momento é conhecer essas histórias. Então, nós, professores, educadores, nós temos que ver o acervo da biblioteca, o que tem e o que não tem, né? Hoje as editoras têm publicado um número maior de livros, não é o suficiente. Então, a partir do momento que eu tive contato com essas narrativas, eu posso utilizar outros recursos audiovisuais. Por exemplo, um vídeo, Kirikou e a Feiticeira, que é uma adaptação de um conto africano para o desenho, né? Para a linguagem do desenho animado. Que eu acho importante fazer essa interface entre esses materiais. Num terceiro momento, é resgatar quais são as histórias dos alunos, quais são as histórias dos pais, dos avós desses alunos, quais são as histórias da comunidade, quais são as histórias dos professores, porque não tem como eu contar histórias se eu não ouço histórias e se eu não fizer essa troca, né? No momento em que eu escuto, mas também tem o momento em que eu vou contar as minhas histórias. Então, eu acho que essas são algumas alternativas. E eu acho que o espaço educacional, contar histórias, não pode se restringir somente para as crianças, né? Acho que as pessoas costumam delimitar, né? Não é para criança, acho que contar história, ela tem que ser contada para os jovens. Acho que a juventude hoje, ao ouvir as histórias, ela pode ressignificar os seus espaços, a sua sociabilidade. Eu acho que os adultos, na reunião de pais e mestres, né? Os pais, as mães, contarem as suas histórias, ouvirem histórias que estão relacionadas aos conflitos que eles têm que lidar no cotidiano escolar. Acho que são algumas alternativas, além da pesquisa, além de entrar em contato com ONGs e entidades do movimento negro que já tem uma experiência, já tem muitos desses materiais e que pode formar uma grande parceria e enriquecer o trabalho da comunidade escolar. Tá certo. Você sabe o que é um griot? De acordo com os costumes africanos, um griot é um guardião da tradição oral, uma pessoa que tem como ofício guardar e ensinar a memória cultural na comunidade. Depois do intervalo, vamos conhecer a Companhia de Jovens Griots, que fica aqui no Rio de Janeiro. A gente volta já.